Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao programa Carreiras e Profissões. Esse programa é uma iniciativa da ABRE, Agência Brasileira de Estágio, e Universidade de Anhanguera, Unidade Santo André. Primeiramente, gostaria de agradecer aos nossos parceiros, a Via Nova e a Barbearia Las Vegas Barbershop. Muito obrigado aí pela parceria, pessoal. E agradecer toda a equipe técnica envolvida com o programa, todos os professores da Universidade de Anhanguera, o coordenador do curso de comunicação. Muito obrigado a todos aí, vocês estão fazendo um trabalho muito legal, parabéns. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a área de jornalismo, né? Todos os desafios que existem nessa profissão, todas as oportunidades que ela oferece. E para conhecer um pouquinho mais sobre a profissão de jornalismo, a equipe do Carreiras e Profissões visitou a TV Bandeirantes e conversou com grandes jornalistas da atualidade no Brasil. Então, confira na matéria e vamos acompanhar. Olá, amigos do Carreiras e Profissões. Hoje nós vamos falar com o âncora de dois jornais, da Band News FM e do Jornal da Band. Ele que ganhou 3 prêmios ESSO e é o maior vencedor do prêmio Comunique-se. O nosso grande entrevistado do dia é o Ricardo Eugênio Boechat. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Quanto à vice-presidência do PGN, eu quero dizer que ela é transitória, porque cumprindo uma tradição recente na política brasileira, o vice-presidente sempre conspira para tomar a presidência, é exatamente o que eu vou fazer. E o Simão está com medo. Simão que se cuide. Muito legal. Boechat, o senhor começou a sua carreira com 17 anos de idade, era vendedor de livros com seus pais, né? E o destino acabou te colocando na área de jornalismo. Conta pra gente um pouquinho como foi esse início. Olha, resumidamente foi isso que você falou. Eu tinha deixado a escola, não tinha mais motivação para a rotina escolar, queria muito começar a trabalhar, a ganhar meu próprio dinheiro. Havia ainda um tempo, né, uma conduta meio comum na minha geração, que era uma ansiedade muito grande dos jovens da minha época de saírem de casa, abrirem seus próprios caminhos, e eu não era diferente. Talvez eu tenha me precipitado um pouco mais que meus colegas de escola, e antes de concluir o segundo grau, no caso o clássico naquela época, eu saí da escola e fui procurar meios de ser autossuficiente. Cheguei a me matricular em algumas equipes de venda, de coisas, de materiais de escritório, esse tipo de coisa. Não estava seletivo quanto à ocupação, mas apenas focado na possibilidade de ter uma renda. E meus pais, naquele período, nos anos 70, final dos anos 60, eles estavam... Meu pai era professor, tinha sido cassado no golpe militar, tinha sido preso e tal, ficou fora do mercado tradicional dele e estava se virando, fazendo tradução de livros, e minha mãe vendendo livros. Ele também passou a vender livros, enciclopédia, a Barça. E eu entrei por ali, porque sempre tinha umas coleções que eram mais para jovens, muito comum naquele tempo, sei o quê, O Segredo da Juventude em 12 fascículos, ilustradas, e vendia aquelas coisas, edições trabalhadas artisticamente de alguns clássicos. E aí eu ficava procurando pais de alunos, ou de colegas, enfim, e oferecendo os livros, e defendia ali um trocadinho. Quando um deles, numa visita, ele era do Diário de Notícias e era do Departamento de Publicidade do Diário de Notícias. Ele me disse: poxa, Boechat, mas não é aqui que você vai arrumar uma carreira vendendo livros. Você sempre manifestou tanto gosto pela escrita, pela leitura, você gosta de discutir política, você gosta de assuntos, você é uma pessoa curiosa e tal. Passa lá no Diário de Notícias, procura lá o chefe de reportagem lá, o Rui Bruno Ávila, me lembro até hoje. Vê lá se tem alguma coisa, para uma oportunidade lá para você fazer algum bico, algum negócio. Naquele tempo era diferente, entendeu? Você entrar numa redação não tinha que passar por esse aparato logístico que já há muitos anos se vê, né? Me lembro que o único jornal assim que tinha uma portaria mesmo, com restrições de acesso e tal, era o Jornal do Brasil, que naquele tempo vivia o seu apogeu.
Os demais eram jornais, você entrava assim, tá? Tinha ali um controle, mas não tinha essa coisa, vai falar com quem, está esperando. E ali sapeava um pouco. E lá fui eu com esse bilhetinho do meu amigo Kleber Saboia, pai da minha colega, e cheguei lá, perguntei para o chefe de reportagem, disse quem eu era, perguntou por que eu achava que dava para ficar ali. Eu disse, olha, ele é que acha, ele acha que eu escrevo bem, que eu gosto de... Eu leio jornal há muito tempo, gosto, sempre gostei de ler jornal desde pequeno. Então vai ficando aí, vai pegando essas cartas, vendo o que tem, e aí fui ficando. Isso aí está até hoje, há 46 anos. Por aí você passou em grandes veículos. Há 46 anos eu estou ficando, muito entendeu? Muito legal. Passou em grandes veículos? Passei em prática do Rio de Janeiro em todos. Legal. Aqui de São Paulo, curiosamente, também num dos maiores, o Estadão, eu fui diretor de sucursal do Estadão no Rio de Janeiro, mas já nos anos 80. E no Rio trabalhei no Globo, no JB, na Última Hora, no Diário de Notícias. Fiz alguns bicos ali em vários veículos. O senhor não chegou a cursar a faculdade de jornalismo? Não terminei nem o equivalente ao segundo grau, né? Hoje é segundo grau. Hoje é ensino médio. Ensino médio. Não terminei nem o ensino médio. Se eu tomar uma cana aí, eu vou direto para aquele cilindrão comum, não é o da Lava Jato. Eu não vai para Papuda. Não vou para Papuda, nem para Benfica, entendeu? Vou quebrar a cara lá. O STF, em 2009, ele extinguiu a necessidade do diploma, né, para exercício da profissão de jornalismo. O que o senhor acha disso? Eu nunca fui assim, um entusiasta do curso de jornalismo, no sentido estrito do curso. Não quero com isso que os professores se zanguem comigo e muito menos que os alunos diminuam, menosprezem a necessidade de fazer... Como essa medida do STF diminuiu a procura pelo curso de jornalismo? O que eu quero dizer é o seguinte, que o que eu vou falar não significa nenhum menosprezo à importância do curso, nem um estímulo a que os estudantes, alunos de jornalismo, joguem a toalha e comecem a morcegar dentro de sala de aula. Sim. Porque a minha ponderação é um pouco mais específica. Eu não acho indispensável um curso de jornalismo para o exercício da profissão. Sim. E acho fundamental um curso de nível superior para quem quer ser jornalista. Sem dúvida, sem dúvida. Em outras palavras, eu acho que o jornalismo é uma profissão muito multifacetada, ela tem muitas portas possíveis de entrada. Você pode se revelar ou se descobrir um profissional de excelente qualidade, como temos vários aí que não fizeram o curso de comunicação e que hoje são nomes respeitáveis, de grande contingente de leitores e tal, e que não foram formados no curso de jornalismo necessariamente, mas que, sendo esta profissão tão aberta como é, tão aberta a todo tipo de experiência e conhecimento como é, basta que você tenha o dom, a vocação, a vontade e tenha um conteúdo para aportar a este meio, que este meio fatalmente poderá te abrir algumas chances, né? Não acho que o jornalista que não tenha passado por um curso superior encontra condições adequadas para competir num meio tão disputado quanto esse. Então, resumindo, acho importante ter um curso superior por uma questão de vivência, uma questão de treino no convívio da dialético, no convívio do debate, no convívio da tolerância, da discussão que as universidades promovem, são um grande momento da vida em que a gente se matricula nessas experiências, né? Acho importante agregar esse tempo de academia à formação do cidadão, da cidadã, né? Mas não acho indispensável ser um curso de jornalismo especificamente. Acho pessoalmente que tem muito conteúdo no curso de jornalismo que serve à academia do jornalismo e não serve às redações, ou serve muito pouco às redações. Sim, sem dúvida. Então, nesse sentido... Até mesmo o mercado, ele acaba sendo mais exigente, né? Hoje em dia, se o senhor não tivesse, pode ser que as redações não teriam um manchar. Não estou nem me remetendo a meio século atrás. O mundo mudou, certo? Então, acho que
Vamos falar dos dias de hoje. Quer dizer, hoje é natural que as redações privilegiem quem vem com o diploma de jornalismo. Mas as portas de entrada são muitas e às vezes você começa a escrever, por exemplo, uma coluna com um certo grau de especialização em função da tua expertise e faz colunas que obtêm grande sucesso, que tem grande público e naturalmente você ocupa um espaço dentro das edições, das redações e tudo mais. Vou te dar aqui um exemplo hipotético, alguém que domine o tema clima, um bom meteorologista, que tenha o dom da comunicação, saiba conversar, saiba falar, tenha uma imagem que produza empatia no público, que tenha um texto excepcional. O Drauzio Varela, o que é? Jornalista? Médico. Qual é a atuação do Drauzio Varela no mundo da comunicação? E é muito respeitado. É enorme. Sem dúvida. Entendeu? Quer dizer, o que o jornalismo precisa é de excelências, é de vocações, é dos melhores em cada ambiente, que tenham o pendor da comunicação, entendeu? É nesse sentido que eu digo que a questão do diploma é restritiva demais. Ele é indispensável como tempo que indica de preparo para a vida, mas não necessariamente como uma expertise própria do jornalismo, do meio que a gente está. Isso não se repete em outras áreas, em outras profissões. No caso do médico, no caso do engenheiro, enfim, há muitas outras profissões em que o curso é uma plataforma de partida indispensável, o curso profissional específico, né? No caso do jornalismo, eu sou um pouco menos exigente, não em função da minha experiência, em função dos dias de hoje mesmo e do que a gente vê aí nas redações. Né? Você vê no esporte, o que é o Tostão? O Tostão é um belíssimo de um colunista Se o Tostão quisesse se aventurar a ter um talk show de jornalismo, seria certamente maravilhoso. Se quisesse se aventurar a fazer matérias mesmo de jornalismo, matérias de fundo, seria maravilhoso. Ele está muito apetrechado, escreve muito bem, né? É médico, né? Você tem outras figuras nesse ambiente que poderiam tranquilamente... quando você pega a Fernanda Montenegro, né? Escrevendo, pelo amor de Deus, eu acho uma maravilha. Se ela quiser fazer o jornalismo na área de cultura, na área de literatura, mas eu boto ontem na minha equipe. Muito legal. Entendeu? Pensa nessas grandes figuras que passaram durante sua carreira. Quem foram suas grandes referências na área de jornalismo? Eu entrei na carreira porque a porta que se abriu foi essa. Se tivesse sido para trabalhar numa montadora de automóveis, talvez hoje eu estivesse em São Bernardo do Campo, atuando na Volkswagen. Não sei fazendo o quê, mas talvez eu estivesse lá. Então depois que eu comecei a atuar no jornalismo já profissionalmente ou cotidianamente, eu fui me ligando, meu radar foi localizando figuras. Eu digo isso há décadas e vou repetir agora, eu sempre tive uma enorme admiração pelo jornalista Hélio Gaspari. E não é por ser amigo dele, já muito antes de ter qualquer proximidade com ele, já ficava fascinado com o texto dele, com as sacadas dele, com a inteligência dele, com as informações que ele conseguia. O Hélio passou pela Veja, pelo Jornal do Brasil, hoje escreve na Folha e no Globo, é autor de uma sequência de livros sobre o regime militar, que são clássicos para quem quer entender o que aconteceu no Brasil naquele tempo. Tem um texto admirável. Se eu tivesse que escolher um jornalista como referência, escolheria o meu quase contemporâneo, porque ele é apenas um pouco mais velho que eu, o Hélio Gaspari. E o Zósimo também? O senhor tem uma... O Zósimo foi meu amigo pessoal, né? Uma amizade muito grande, tenho muitas saudades dele, mas o Zósimo não era uma referência no sentido assim de dizer quero fazer o que o Zósimo faz. Primeiro porque o talento do Zósimo era muito específico e é como você olhar para um atleta de futebol, você ser um peladeiro e dizer não, quero fazer o que o Pelé faz. Não é bem assim e tal. O Zósimo tinha dentro do métier dele, que era a coluna de observações, a coluna do sarcasmo, da ironia, da coluna de costumes moderna, ele revolucionou o colunismo de notas a partir da linguagem,
a partir da estética do texto, do refinamento das observações e tal, dos personagens que compunham aquele ambiente da política, da alta sociedade, do capital no Rio de Janeiro. Mas a minha referência no colunismo foi o Ibrahim Suede, porque foi com quem eu me formei e que tinha era uma outra escola, a escola do furo, da informação, da prioridade no fato. Tinha que levantar muitas não vem com abobrinha, não vem com uma frase engraçada para o Ibrahim, por mais genial que fosse, ele eventualmente, mas muito eventualmente, ia dar uma acolhida. Então isso faria com que o Zósimo, se produzindo por Ibrahim, não conseguisse aparecer à luz do sol, porque sua genialidade seria solapada pela natureza do produto que o Ibrahim demandava da sua equipe. O Ibrahim queria furo, o Ibrahim queria notícia, o Ibrahim queria primeira página, queria... E essa foi mais a minha escola. Você tinha que levantar 20 notícias. Foi uma escola menos artística, foi mais pedreira, foi mais pauleira. E sobre essa nova geração, como o senhor avalia as principais características dessa nova geração no jornalismo? Não, as características dessa nova geração. Eu desconheço, eu confesso que eu não sei quais são as características. Você quer dizer o que eles precisariam? Isso. O que eu acho que eles... O que o senhor acha, avalia? Porque por ser uma nova geração, eu desconheço qual seja a característica, eu não convivo tanto assim a miúde com a chamada nova geração. Eu estou mais cercado a jovens aqui, claro, alguns até rádio também. Até trabalham diretamente comigo. Vou fazer aqui então uma observação. Acho que ela é tecnológica demais e instruída de menos. Lê pouco, absorve pouca cultura geral, é muito instantânea nas conclusões, né? Talvez um pouco demais segura daquilo que conclui. Mas talvez esse seja um traço dos jovens, talvez muito provavelmente assim também fosse na minha época, as convicções, as cláusulas pétreas que o tempo revelam que não são nem pétreas, nem cláusulas. Talvez, muito provavelmente, essas coisas. O que eu acho é que com a tecnologia avassaladora hoje à disposição de todo mundo, o giro disso aumentou, enfim, as possibilidades de você talvez nutrir-se de certos lampejos que não conduzem necessariamente a uma boa, não constroem necessariamente uma boa conclusão. Esses riscos aumentaram. Em outras palavras, eu acho que talvez uma desacelerada seria um bom... Tirar um pouco o pé da internet, um pouco o pé dos blogs, das redes, da puta que pariu, e cair ali numa biblioteca, um clássico, sabe, um pouco mais devagar na construção do conjunto. Agora, você está falando de jovens, é evidente que estamos pegando telas praticamente em branco, que vão começar a ser preenchidas, algumas delas certamente produzirão grandes obras de arte, né? Sem sobre todas as gerações produzem grandes nomes, e assim sempre foi ao longo da vida. Quanto a características gerais, eu tenho uma ideia que é o seguinte: o jornalismo é um mercado extremamente penoso, difícil, e a carreira tem características que não são muito convidativas, né, quando você a compara com outras e tal. Se você pegar um jovem do mercado financeiro, por exemplo, um moleque com 30 anos, se tiver dado sorte ou esforço, ou der certo, ele vira um Steve Jobs, não, vira um financista desses globais. Se você for para o mercado da tecnologia, e for um Steve Jobs, com 20 anos você está bilionário, não tem aí o dono dessas coisas, tudo garoto. Se você for para o mercado da ciência, o cara descobre a cura, sei lá de quê, da calvície, putz, vai ficar grande. Se você for para a literatura, para a arte, para o canto, para o esporte, se você for para a medicina, né, um jovem médico, ele não é tão impossível que ele, tendo um talento específico, alguma experiência e tal, desponte no mercado e tal. No caso do jornalismo, na média, essa é uma carreira que se constrói com o tempo. De degrau em degrau. É muito gradual o processo, muito gradual.
Então, a primeira coisa que eu acho que vocês têm que ter consciência é desse horizonte de mais do que médio, de longo prazo, médio para longo prazo. Você não encontra na história do jornalismo global jornalistas que tenham alcançado uma posição dentro dos seus mercados de grande visibilidade e tal, e aí com tudo que isso, a que isso corresponde, remuneração e tal, jovens. Você vai encontrar um ou outro evento na história do jornalismo global em que um jovem deu um grande furo. Por exemplo, teve uma ascensão imediata. Mas não muito teve. Difícil. Não teve. Não teve. Mesmo eu assim. vou te dar o exemplo. O furo do início da Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia pelas tropas nazistas, foi dado por uma jovem jornalista britânica que estava na Polônia, na região de fronteira, ou na Alemanha, na região de fronteira, não me lembro agora, e viu uma grande concentração de tropas alemãs na fronteira com a Polônia e deu uma notícia lá no jornal dela, em inglês, não me lembro qual, vocês podem encontrar na internet, e que é considerado, você imagina você dar um furo jornalístico, portanto uma notícia exclusiva de que vai começar apenas uma guerra mundial. Pode ser um puta furo, tá certo? Joga isso no campo da ciência, joga isso no campo da arte, joga isso no campo da literatura, qualquer um que faça algo da mesma proporção dentro dessas áreas de conhecimento, vai virar Nobel, tá certo? Cadê essa jornalista? Fez sua carreira, tocou sua vida. Mas não é nada que... Não é que... Então, pode acontecer isso repentinamente? Pode. Você pode pegar um grande furo, você pode... Mas a tendência é que pegou esse furo, esgotou o furo como fato de consumo do teu leitor, do teu espectador, do teu ouvinte, você volta para o teu cotidiano ali, para o teu expediente e tal. Sim. Você vai encontrar... No jornalismo americano, no caso Watergate e tal, você vai pegar um jornalista dos dois, Bob Woodward e o outro, que eu não me lembro o nome agora, então você vai pegar um caso isolado ali, que o cara jovem fez um grande fato jornalístico, mas não necessariamente aquilo é uma constante. Então, a primeira coisa que eu digo é, tenha consciência de que essa é uma profissão que se constrói com o tempo. Segunda consciência de que é uma profissão que não remunera, na média, satisfatoriamente, né, ao longo de boa parte desse processo. Os salários médios no mercado de comunicação do jornalismo são salários modestos. A terceira coisa é de que o ambiente é extremamente competitivo. A rotatividade profissional é gigantesca, né? É muito comum entre jornalistas que já estão há 10, 15 anos no mercado, 20 anos eventualmente, já terem rodado por 4, 5, 6 redações. Eu perdi a conta das redações por onde passei. Então ele se constrói com as décadas, com os anos, com as décadas, ele remunera modestamente, moderadamente, prefiro dizer, ele é extremamente competitivo, ou seja, é muito comum ter o que a gente chama nas redações de passaralhos, né? Então, demite 40, demite 30, é um mercado também, para quarto ponto, com alta volatilidade empresarial. Você vê a quantidade de jornais que já desapareceram, né? No Rio de Janeiro eram 13, 14 jornais. Com redações imensas, né? Redações, Jornal do Comércio, o Diário de Notícias, o Correio da Manhã, o Jornal do Brasil, a Última Hora. Então você vê, estou falando do Rio, jornais que fizeram história, sumiram, emissoras de TV, Manchete, Excelsior, Tupi, imagina Tupi no jornalismo, o que era. Então é um mercado assim, ele tem essas... Aí vocês vão aí da escola vendo essa entrevista do velho Boechat, Boechat, tá me dando uma ducha de água fria, fala que é ruim, paga mal, demora para melhorar, que pode perder o emprego, porque as empresas são solventes e tal. Porra, eu vou largar isso. Não larga não, antes de fazer a seguinte pergunta a você mesmo. Quem quiser enfrentar essa luta tem que fazer uma consulta interior. Não pode ir porque de orelhada, não. Tem que parar uma hora, sentar a bunda e pensar, eu quero isso, eu gosto disso, isso me seduz, me atrai. Essa adrenalina, esse mundo explodindo, passando primeiro pela minha mesa, eu podendo imprimir o tom, o olhar, eu poder levar a informação para as pessoas e tal, é isso que me atrai, isso que me seduz. Se a resposta do seu coração for positiva, mete os peitos, porque
Só uma resposta interior positiva te dará a energia, a força necessária para enfrentar esses percalços que a profissão impõe. Se for aquela coisa, eu não sei se eu quero ser jornalista ou tiver um ou na resposta, dá uma freada, pensa melhor e tal. Nada impede também, como foi o caso de uma filha minha, fazer o curso de jornalismo, que é um curso extremamente rico, e depois fazer outro curso e a luta em outra profissão. Mas se você está com aquele foco, é importante você fazer-se essa pergunta. E se a resposta for positiva, indicando, portanto, que você estará preparado para enfrentar essas intempéries, saiba que você vai estar fazendo uma escolha maravilhosa, porque essa é uma profissão fascinante. Fascinante. Morre-se de muita coisa no jornalismo, menos de tédio. E vocês não fazem ideia de como é importante viver uma vida sem tédio. Você até vive com pouco salário, até vive com pouca estabilidade, você vive com... mas com tédio você não vai viver. Então, recomendo que vocês façam essa pergunta interior e metam os peitos. Vamos lá. Essa é a principal dica para o jovem que quer entrar na área de jornalismo. Então, brilho nos olhos. Eu diria que um pouco de chama, uma chama interior. Você precisa ser uma pessoa por índole curiosa, uma pessoa que gosta de falar, que gosta de escrever, que gosta de ler, que respeite o idioma, né? Sim. Respeite o idioma. Dá para virar jornalista analfabeto, né? Tem muita gente que não sabe dois S ou C cedilha. Não estou nem falando a crase, que a crase é um mistério para todos nós, mas o dois S, C, por favor. Né? Acho importante você saber história, não é para você virar um historiador, mas você saber os fatos, os marcos históricos, né, e tal, personagem. Você ter interesse, você ter curiosidade pelo mundo, pelo teu meio, pela tua gente, né, pelos desafios que estão aí colocados diante da tua coletividade, do teu país, do teu planeta. Enfim, você precisa ser uma pessoa informada, ter gosto pela informação. Pela leitura, né? Pela informação, sim. Você tem que ter a curiosidade pelas coisas, você tem que ter curiosidade, você tem que ser capaz de passar numa rua por onde você passa todos os dias e ter o olhar de perceber uma notícia naquilo onde ninguém percebe uma notícia. Sem dúvida. E isso é perfeitamente possível. Faça esse exercício aí no seu caminho cotidiano. Bacana. Boechat, foi um prazer recebê-lo. Nós temos aqui uma lembrança. Opa! Pela sua entrevista. Chama-se jabá. No jargão jornalístico, presente para jornalista é jabá. É jabá. Olha aí, ó. Uma plaquinha de homenagem. Deixa eu ver aqui, que maravilha. Ricardo Eugênio Boechat. Agradecemos o carinho e a entrevista concedida ao programa Carreiras e Profissões, um programa voltado ao desenvolvimento profissional de jovens universitários. Sua contribuição foi de extrema importância e relevância. Assina aqui o José Carlos Lúcio Júnior, diretor executivo ABRE. Muito obrigado, José Carlos. Obrigado a todos. Sou eu, José Carlos. Muito obrigado. ABRE, Agência Brasileira. Grande presidente aqui, a autoridade hoje. Vou fazer parte do PGM. É isso. Tem vaga para disputar a eleição do ano que vem. Zé Carlos vai ser senador lá. Com certeza. Me esperem. Muito obrigado, Boechat. Tchau. Bom, eu convido vocês a continuarem aqui conosco, porque agora vem a entrevista do jornalista e professor Arquimedes e da jornalista Natália Vire. Isso aí, pessoal, muito legal a entrevista aí com os jornalistas. E agora, na nossa bancada, nós recebemos também duas grandes figuras nessa área, que com muita honra, recebemos aqui a jornalista do Brasil Journal, com passagem pelo Valor Econômico e pela Veja, a jornalista Natália Vire. Tudo bem, Natália? Tudo jóia, o prazer é todo meu estar aqui e eu que agradeço o convite. Muito legal, é um prazer, é uma honra recebê-la aqui. E do lado acadêmico, ele que é mestre e doutor em comunicação social, professor Arquimedes Pessoni. É um prazer, professor. Muito obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. Muito legal. Professor, nos conte um pouquinho como o senhor iniciou na carreira de jornalista. Ixi, faz Faz tempo. Bem, eu me formei há 30 anos na Universidade Metodista e o primeiro emprego na área de jornalismo foi em assessoria de imprensa, né? Eu entrei por concurso público na Prefeitura de Santo André, onde eu fiquei 21 anos, desde a primeira administração do Celso Daniel, e saí com, acho que era o Aidan na época, né?
Enfim, e aí, em estando lá, acabei... Mas a sua primeira colocação foi como assessor de Foi como imprensa? assessor de imprensa, Legal. porque na época era assim, ou eu pagava faculdade ou eu trabalhava, né? Então não dava para abrir mão de começar ganhando menos do que eu tinha que pagar. Aliás, até hoje é um problema de muita gente, né? Você está mais ou menos bem no emprego e você para abrir mão para começar como estagiário, alguma coisa, você trabalha na área de estágio, você sabe como é que funciona, né? E na época eu precisava pagar a faculdade porque meu pai não tinha condições. E após a formatura, aí eu fui para a área de jornalismo e comecei com assessoria de imprensa, por concurso público. E aí, estando lá, acabei sendo convidado para montar a assessoria de imprensa da Faculdade de Medicina do ABC, do grupo da Fundação. Depois eu trabalhei alguns anos na revista Livre Mercado, que acho que não existe mais, que era do Daniel Lima, né? E aí Daniel Lima, hoje ele tem algum projeto na região? Desconheço. Ele tinha um blog, né, que ele escrevia aí, mas não perdi o contato, né? Como a revista foi vendida, depois acabou fechando, eu não tive mais contato. E aí eu sei que a vida vai levando a gente para uns caminhos muito loucos, né? Eu acabei me especializando em saúde, aí eu fiz o mestrado e o doutorado em comunicação e saúde e fui fazer o pós-doutorado em medicina, junto, é muito louco, então, mas eu não aplico injeção, não faço cirurgia, e aí por fim eu acabei indo para o lado acadêmico. Em 2009 eu tive uma doença bastante séria e tal, e aí é complicado você trabalhar como jornalista, você tem que ter pique e tal. Então, acabei optando por ficar na área lecionando, né? Passei por algumas universidades, FIAM, FMU. Hoje eu sou professor da Universidade de São Caetano do Sul, tanto no mestrado quanto no doutorado. E essa área que hoje... Hoje na USC, quais são os cursos? Na graduação eu formo alunos de jornalismo, rádio e TV e publicidade. Legal. No mestrado, eu sou professor do mestrado profissional de comunicação de interesse público, né, que começou esse ano, e começando agora na área de medicina, que vai ser no campus lá do Bexiga, que é de ensino na área de saúde. Então faço parte desses dois aí. Então assim, chega de trabalhar como jornalista, hoje eu quero formar jornalista para o mercado. Essa parte de saúde você ensina para jornalista ou você ensina para profissionais de saúde a parte de comunicação? Então, O duro de trazer o jornalista aqui é que o jornalista faz a pergunta no lugar do apresentador, né? Esse é um pequeno problema. Então, dentro do curso de jornalismo, a gente tem uma disciplina que chama jornalismo especializado. Saúde é uma praia lá, mas não é minha praia aí. Eu leciono dentro dos cursos de saúde, por exemplo. Tanto na medicina ABC quanto aqui, eu dou aula na pós-graduação, né? Então, para enfermeiros, né? Porque a comunicação, a gente fala da porosidade da comunicação, ela perpassa todas as áreas. Se você, médico, não falar muito bem comigo, o paciente, eu não vou entender, logo não vai dar certo. Então, a gente está bem, podemos falar em qualquer lugar, porque, na verdade, a comunicação... para todos. É para todo mundo. Muito legal. E você, Natália? Sempre quis ser jornalista? Sempre quis ser jornalista. Desde criancinha? Desde criancinha, talvez não, mas desde que eu, no ensino médio, assim, que eu lembro de pensar em carreira, eu sempre pensei em jornalismo, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever e sempre gostei muito de aprender coisas novas, assim. Acho que o jornalismo, mesmo quando eu estou mais em crise com a profissão, que acho que todo mundo tem as suas crises com a profissão, eu penso nessa parte de aprender sempre uma coisa nova, você começa um dia sem entender uma coisa e entende no fim e consegue passar essa mensagem. Acho que isso é muito legal. Então, sempre pensei em fazer isso. Bacana. Eu vejo que você é muito apaixonada pela profissão. Eu gosto bastante. Muito legal. E qual foi a sua trajetória até aqui? Então, aí eu passei na faculdade de jornalismo, eu sou formada em jornalismo pela ECA USP, e logo no começo da faculdade precisava também de um estágio, não pagava a faculdade, mas precisava aí, né, tirar um dinheiro, e tinha um estágio que era numa consultoria de economia, não era uma redação, não era nada, e pagava relativamente bem, em comparação com o que se ganhava nas redações. Falei, vamos ver o que é, né? Começou que eu comecei a trabalhar com economia, fui aprendendo com os economistas que trabalhavam lá e etc. E gostei dessa área de economia e acabei enveredando por ela. Entrei como trainee no finalzinho da faculdade no Valor Econômico. Trabalhei lá por 4 anos, quase 5, aprendi muito lá. Fiquei 1 ano na Veja, na coluna Radar, uma coluna de notas curtas sobre política e economia. E há 1 ano e meio eu estou no Brasil Journal, que é um projeto independente, com o meu editor, o Geraldo Samor, que foi da Veja também, passou pelo Wall Street Journal lá fora. E a gente está fazendo agora um projeto para mercado financeiro e notícias sobre mercado financeiro e economia. Muito legal. Meu primeiro projeto independente aí, sem nenhum grande veículo por trás. Bacana. E a economia está mudando, está melhorando, né? Sim, graças a Deus está começando a dar boa notícia. Hoje teve até uma notícia do trimestre, o PIB foi... Quer dizer,
começou a crescer 0,1, o que já é alguma coisa, né? Parou de piorar, eu acho que a notícia é essa. Não é que parou, agora tá melhorando, é que parou de piorar. Sem dúvida. Então, mas estou começando a dar notícia melhor, agora eu tenho muita notícia ruim nos últimos anos. Isso é bom, isso é bom. E, professor, e qual a expectativa do jovem quando ele inicia o curso de jornalismo? Expectativa dele, não sei, mas é uma geração muito diferente, né, de hoje para... Aliás, a cada 5 anos, né? Eu estava comentando que nesse ano, a primeira vez, eu estou pegando o tal dos millennials. Eu estou chegando, os alunos que nasceram no ano 2000 estão entrando na minha sala de aula. Então, a formatação é totalmente diferente, a forma de pensar é diferente, né? Então, eles querem tudo rapidamente, né? Eles acham que informação tudo e dado ontem, é tudo a mesma coisa, porque está tudo aqui na palma da mão. Não. Menos, né? E assim, eles têm muito pouco conteúdo em matéria de referências, nada, porque é muita informação. A gente fala que eles têm um mar de informação com um palmo de profundidade, né? E aí, quando você começa você falar, como jornalista, você tem que ter bons argumentos, você tem que ter repertório. E isso prevê leitura. Eu falei, eu só sou professor porque, primeiro, eu sou mais velho que vocês, então já tenho 30 anos de leitura. Eu conheço muita coisa porque eu sou mais velho e eu li muito mais. Então, só por isso eu sou professor. Para você chegar aqui, você tem que fazer a mesma trajetória. Então, não é só curtindo e compartilhando. Agora, assim, eu vejo a população masculina, os jovens, principalmente, eles entram na faculdade para fazer jornalismo esportivo, para falar do time dele. Sim. Então, assim, se eu sou corintiano e eu jogar você na assessoria do Palmeiras, você vai cortar os pulsos. Então, às vezes, não é assim, né? E as meninas, de boas, assim, elas gostam muito da arte de cultura, então elas são mais ecléticas. Mas a formação do jornalismo, a primeira pergunta que eles fazem, eu vou muito em feira de profissão, se tem emprego. Eu falo, olha, emprego não tem, mas tem muito trabalho. Porque não sei se você se recorda do Estadão, de domingo, vinha 2 quilos de jornal, a gente ia direto na letra J de jornalista e só achava jardineiro. Falaram, não mudou nada, ninguém está admitindo jornalista, mas você com um projeto bom, sabendo vender, puxa, você vai ter muito trabalho pela frente. Só que você tem que ser empreendedor. Hoje esse negócio de carteira assinada é coisa do tiozão, não rola mais, né? Sem dúvida. Esse jovem que entra na faculdade, muitas vezes ele não sabe qual a função do jornalista. Qual que é, Natália? A função, acho que dá para falar em várias funções. A primeira, obviamente, a mais óbvia é informar. Acho que tem uma segunda função, que é fiscalizar poder. E quando a gente fala poder, a gente fala poder político, poder econômico, poder cultural, tem um monte de poderes que a gente está falando aqui. Eu acho que a terceira é contar história. Não importa se você trabalha numa assessoria de imprensa, se você trabalha numa TV, se você trabalha num jornal. Você está contando uma história, oferecendo uma história. É um jeito de você oferecer história para as pessoas. Então, você sempre tem que embalar desse jeito. E sempre com essa responsabilidade que vem de fiscalização, de informação, de repertório, de você conseguir traduzir essas informações. Ter uma fonte confiável, né? Então, essa é para essencial. quem trabalha com redação, especialmente eu trabalho com mercado financeiro, muita informação é confidencial, né? Sim. Transação que está sendo fechada ainda não foi comunicada e a gente tem que conseguir informação de bastidor. Então, a gente tem que ter muita confiança na fonte para saber que essa fonte não está te usando, se ela está te usando, por que ele está te usando, e se vale a pena você usar a informação mesmo assim. Então, isso... Você precisa ter muito repertório, aprender com boas referências, que isso, acho que até essa parte mais prática, você aprende mais em redação até do que, de repente, na faculdade, porque é uma coisa muito de caso a caso. Então, eu acho que a função é essa, contar a história. Bacana. E, professor, e dentro de sala de aula, qual que é a dinâmica do curso de jornalismo? Existem alguma atividade na prática que são aplicadas? Só prática. Só prática. Eu vou falar pela faculdade onde eu dou aula hoje, que nós temos, a cada semestre nós temos um negócio que chama PI, que é o Projeto Integrado. Então, todas as disciplinas convergem para um produto. Então, dependendo por exemplo, o semestre que eu estou esse ano aqui agora, que é o 6º, eu dou aula de crítica de mídia, nós convergimos para uma análise de 2 veículos da mesmo segmento. Então, por exemplo, Veja foi um deles. Então, Veja, isto é, a mesma notícia, como é que eles interpretam, quais são as fontes. Então, é isso. O 4º semestre, por exemplo, fechou um jornal impresso. Então, o professor de fotografia vai dar seu pitaco, o professor de redação, eu de gêneros, e todo mundo os alunos todos trabalham para entregar um produto. Então, não existe jornalismo só teórico, né? Claro que a teoria te faz pensar, mas a prática te faz aprender. Então, tem que caminhar junto, né? A gente toma muito cuidado para manter atualizado a grade curricular, né? Porque a gente sabe que o mercado vai normalmente pelo elevador e a faculdade vai pela escada, né? Mas, por exemplo, jornalismo de dados, que você é dessa área,
isso é top de linha, a gente está colocando já agora para os alunos. O cara que tem muita informação de portal de transparência, o que eu faço com esse monte de número? Uma coisa que eu não aprendi. Eu também não. Eu estava dizendo, meu primeiro emprego foi assessoria de imprensa. Eu não tive a disciplina de assessoria de imprensa há 30 anos. Sim. Hoje os alunos, eu que dou a disciplina, isso já no segundo semestre. Aliás, desculpa, no terceiro semestre. Porque é quando começa a surgir os estágios. A partir do quarto semestre vai todo mundo para a área. Então tem que estar capacitado agora, né? Eu não tive aula de assessoria de imprensa. Acho que o currículo da USP ainda não tem. Eu acho uma defasagem demora um pouquinho importante. Mas enfim, tem que... Legal. E assessoria de imprensa é 80% do que gera... Eu já não sei se chega a tudo, mas uma boa parte de conteúdo para vocês é de assessoria. Né? Acho que até pensando nos meus colegas, as pessoas que eu conheço, hoje acho que tem muito mais oportunidade em assessoria de imprensa, relações públicas, esse tipo de coisa, do que em redação, porque as redações estão minguando. Sim. O professor falou, hoje para você estar no mercado, você tem que ser empreendedor, ter veículo novo. O Brasil Journal, onde eu trabalho, é um caso desse. São legal. 2 jornalistas que decidiram fazer um projeto a partir do zero, fomos buscar os anunciantes, fomos buscar o jeito de financiamento e a gente tem um projeto hoje que é independente. Muito legal. Pessoal, o bate-papo está muito bacana, eu tenho certeza que está todo mundo aprendendo muito sobre a área de jornalismo, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Até lá! A Adriana está em casa com a família toda e a sogra fazendo aquela receita da internet. Mas será que a sua internet aguenta tantos aparelhos online ao mesmo tempo? Sem Vivo Fibra, a receita vai ficar um horror. Não deixe a banda larga virar um drama na sua vida. Mude para Vivo Fibra e deixe sua família inteira conectada ao mesmo tempo com a ultra velocidade da Vivo. Banda larga é Vivo Fibra. Venha para a ultra velocidade. Assine já. Com mais de 10 anos de mercado, a ABRE, Agência Brasileira de Emprego e Estágio, conta com mais de 75 mil candidatos cadastrados no Grande ABC. A ABRE conecta a sua empresa ao candidato ideal, trazendo satisfação e qualidade com o melhor custo-benefício. ABRE, deixe o entusiasmo entrar em sua empresa. Contrate um estagiário. Acesse e cadastre-se www.portalabre.com.br. Isso aí, agora para falar um pouquinho mais sobre essa área tão polêmica, tão articulada que é o jornalismo, né? O STF decidiu em 2009, né, que o diploma de jornalismo ele não seria mais necessário para exercer a profissão, né? Professor, o que você acha disso? O que você pode dizer sobre isso? Bom, parece contraditório, né? Assim, enfim, para publicitário também não precisa. Mas eles exercem. Sim. Então, assim, eu vejo que os grandes veículos exigem ainda. Para você passar num concurso na área de comunicação, concurso público, se você não tiver teu MTB, você nem presta. Sim. Então, é claro, o próprio STF, eu não vou nem falar o nome de Voldemort, que é a pessoa que disse que o nosso diploma valia mesmo que um cozinheiro, né? Enfim, mas deixa aí. O futuro está reservado. Para trabalhar onde ele trabalha, exige diploma de jornalista. Então, quer dizer, fica meio estranho. É claro que isso tinha a ver para a desarticulação da nossa classe, tinha a ver com o sindicato, enfim, mas deixa para lá. Eu acho que para ser jornalista, você tem que saber o que você está falando. Pode ser jornalismo como primeira carreira ou pode não ser. O que eu tenho visto muito, por experiência, é o jornalismo como segunda profissão. Então, alguns, né? Não a molecada que já chega que é jornalista para trabalhar na assessoria de imprensa do Corinthians, né? Mas, enfim, aqueles que já estão no mercado, eu já sou sou um economista, eu sou um historiador, eu quero aprender como as técnicas de jornalismo. Então, ele vai na primeira faculdade, cria fundamentação e vem para o jornalismo para aplicar. Ou o contrário, a pessoa sai do jornalismo e vai buscar uma segunda universidade para se especializar na área, direito. Eu tenho visto muito isso. Sim. Então, assim, se é a favor ou contra o diploma? Eu sou a favor do diploma, qualquer um. Né? Porque a gente tem grandes profissionais de jornalismo que não são jornalistas, né? Normalmente a velha guarda. O Boechat é um exemplo. Se você pegar o Heródoto Barbeiro, ele é formado em História, depois que fazer jornalismo. Então, tá vendo? O que importa é você ter conteúdo, ponto. Agora, achar também que você tem um bloguinho, escreve qualquer coisa e é jornalista, não é bem assim. Não é bem assim. O que você acha disso, Natália? Eu concordo, assim, eu acho que não precisa do diploma de jornalismo para se exercer o jornalismo numa redação.
Eu trabalho com economia, eu conheço vários economistas que se tornaram jornalistas e são tão bons ou até melhores do que alguns outros colegas no que eles fazem. Então, acho que não tem necessidade. Mas, assim, se você gosta de jornalismo, se você quer fazer jornalismo, quer trabalhar com isso, se forme em jornalismo. As redações, dificilmente, os cursos anteriores, curso Folha, Estadão, até trazia de outras formações. Mas, assim, é muito pouco. Se é essa carreira que você quer seguir, faça jornalismo. Até para ter uma base, né? E a minha segunda dica é se especialize, porque eu acho que hoje o jornalismo, com esse mar de informação que tem, com um monte de coisa de informação que a gente tem por internet, blog, tudo quanto é coisa, rede social. Então, assim, acho que hoje tem que ter muita gente, muita função do jornalista é filtrar essa informação e garantir que essa informação seja apresentada e as pessoas entendam o que esteja acontecendo. Para isso, você precisa se especializar. Então, que seja, eu fui pela economia, tem gente que é de esporte, precisa se especializar em esporte para entender e não falar só do seu time, ficar aquela coisa clubista ali. Tem agora muito a parte jurídica, tem gente que vai fazer, pode ser uma faculdade, um MBA, uma pós-graduação em Direito, ou ler muito sobre o assunto que você gosta, mas tem que ter uma especialização. Legal. Mas eu acho que o diploma em si, para exercer a atividade, acho que não precisa. Não, bacana. Professor, pensando nessas especializações, né, quais as áreas que o jornalista pode atuar? A Natália citou a área jurídica, que são áreas pouco conhecidas da grande massa, né? Que às vezes não tem a noção que pode atuar em hospitais, enfim. Quais são as principais que você pode pontuar para a gente? As mais... Como diria Roberto Carlos, são tantas emoções. Assim, por exemplo, assessoria de imprensa, você pode prestar para qualquer tipo de segmento profissional ou de, sei lá... eu tenho um aluno, por exemplo, já que eu estou falando de futebol, ele foi assessor de imprensa do Rogério Ceni, na época do Rogério Ceni, que criou uma marca. Então ele não era só assessor de imprensa, ele criava estratégias de venda dos produtos Ceni e tal. Hoje ele só trabalha com um jogador internacional. Então não fala português, esse cara tem outro segundo idioma, ele assessora só jornalista nesse segmento. Eu jamais tinha imaginado. Então são tantas áreas de atuação. Outro dia eu trouxe uma colega minha, que vocês devem conhecer, Filomena Saleme, ela foi diretora do Grupo Estadão e tal, 5 prêmios da Ayrton Senna da vida e tal, e ela é professora da Casper Liber hoje. E ela está dizendo que ela foi chamada, junto com os alunos dela de RTV, por exemplo, para prestar um serviço no Museu do Ipiranga, da Independência, porque agora os quadros vão ter um botãozinho do lado que você aperta e é um podcast falando sobre a obra. Quem produz isso? O pessoal de comunicação. Contando uma história. Então, é verdade, mas ela assim, é um segmento que eu jamais imaginaria que existisse. Pois é, existe agora, né? É muito interessante. Com o aumento dessa tecnologia, Natália, como que o jornalista está lidando com isso? O jornalista está tentando, assim, acho que as empresas de jornalismo estão tentando aprender como ganhar dinheiro com isso. Porque, de fato, as pessoas estão... Eu falo muito pelo impresso, né? Ainda tem a parte de TV, a parte de rádio, que não é muito a minha praia, porque eu nunca trabalhei com isso. Mas falando de jornal impresso, circulação está caindo, porque acho que hoje em dia, acho que eu devo ser uma das últimas gerações, ou talvez só porque eu seja jornalista, que assina o jornal para chegar em casa ainda. Então, as empresas estão aprendendo como fazer dinheiro, revista está caindo a circulação. Agora, do ponto de vista do profissional de jornalismo, acho que isso abre um leque imenso de opções. Sim. Se você construir uma coisa com credibilidade, se você conseguir fazer um esquema financeiro que isso funcione, vai ter muito mais chance de você produzir um conteúdo independente, um conteúdo diferente e menos pasteurizado do que aquele conteúdo que a gente estava acostumado a ler em jornalão. Sim. Eu acho que isso abre um campo gigantesco, é que a gente tem que aprender como navegar nele. Sim. Acho que talvez, não sei se a minha geração ainda que vai ver, talvez a próxima. Mas acho que está começando a ter algumas coisas que estão sinalizando para que lado vai. O modelo de negócio que ainda está meio... Quem é que paga a conta? Né? Você está tudo na ponta da minha... Né, no celular, eu quero ler a notícia do UOL. Tá, mas quem é que está pagando que é o salário do jornalista? Sim. Né? Isso ainda a gente não sabe como é que faz ainda, quem vai pagar. Mas outro dia um grande jornalista aqui da região estava dizendo que ao invés de você procurar emprego como jornalista, né, faça você mesmo, você é o meio, você é a mídia. Então você vai criar alguma coisa que você é ótimo e quando você chega lá no UOL, você faz assim, seu UOL, por exemplo, qualquer um. Eu tenho tantos seguidores, eu tenho tanto de conteúdo, você quer me comprar? Vamos fazer uma parceria? Então você é uma empresa. Então é que eu falo para os alunos, quando você vai vender, você vende o quê?
Conhecimento. Sim. Então, assim, tudo que você jogar aqui dentro é conhecimento, é networking. Você é a própria empresa, você é o produto. Então, você tem que ser empreendedor nesse sentido. Aí, com você sendo uma referência no mercado, pô, todo mundo vai querer você, né? Agora, se você é mais um para fazer aquilo que todo mundo está fazendo... Acho que com esse mar de informação que a gente tem agora, fica todo mundo meio confuso. A gente tem essa sensação, né? Que você sabe muita coisa, mas ao mesmo tempo você não sabe nada, porque é tanta coisa. Eu acho que agora as pessoas estão começando a topar a pagar por jornalismo. Seja uma assinatura, não vai ser aquele preço de assinatura de jornal, etc. Mas para ter acesso a um site, tem isso. Se a informação for boa, não for um preço abusivo, você paga Netflix, você paga o aplicativo de música, você pode pagar um veículo de jornalismo, 2 veículos que vão fazer um bom trabalho e que te sirvam. Então, acho que isso tá começando a acontecer. Eu não sei se ainda dá pra falar numa tendência, mas pelo menos é uma coisa que eu não vi acontecer antes. Alguns sites começando a cobrar e as pessoas começando a topar pagar por isso. Eu leio os 3 primeiros parágrafos, se quiser a seguinte, Exato. paga aqui. E se o cara vê valor Ver naquilo, mais, ele vai Ver mais, pagar. paga. Enfim, tem isso. Muito legal, uma nova geração, né, que está sendo formada. Professor, pensando nos apresentadores de jornais, nós conversamos com o Boechat e ele expressa muito sua opinião, mas tem quem defenda que o jornalista não tem que opinar, ele tem que dar a notícia, né, sem interferir nisso. O que você acha sobre isso? Mas ele não é jornalista. Ele é o âncora. Ele é o âncora. O âncora, Sim. você pegar o Reinaldo Azevedo, por exemplo, que estava na Jovem Pan e foi para a Band, as pessoas vão atrás dele ou deixam ele atrás por causa dele, Sim. das opiniões dele. Então é o cara que tem leitura de cenário, que tem conteúdo e que tem autoridade para falar sobre o assunto. Eu acho que é normal. Alguns jornalistas na área, a gente aprende que jornalismo tem opinativo, informativo, interpretativo. Na área de opinião, Boechat é marca, né? Você fala assim, Heródoto Barbeiro é marca, né? O Bonner, ok, ele apresenta o jornal, mas ele é o editor do jornal. Então são marcas, são pessoas que você vai atrás porque tem credibilidade, que foi adquirida com o tempo. Então nesse caso ele tem que falar, porque as pessoas pagam e assistem para isso. Se ele for apenas um âncora, eu posso colocar uma pessoa mais bonitinha no lugar dele, né? E na rádio possibilita isso, né? Sim, a rádio é um veículo... Rádio e TV. Até porque rádio a gente não ouve mais. A gente assiste. Mudou, É verdade, tem não? YouTube, é verdade, sim, é verdade. Agora a transmissão por YouTube. Sim. Legal. Eu escuto muito rádio, eu gosto muito de escutar, inclusive escutar o próprio Boechat. E assim, ele tem muita liberdade. Sim. E você não quer ouvir aquela coisa super quadrada ali também que vai te deixar com sono, né? Você quer ouvir alguém com uma opinião diferente, alguém que ou tá muito feliz ou tá muito bravo com alguma Muito coisa enérgico também. sempre, né? Então, tem que ter uma entusiasmado, emoção ali. né? Muito pra E dar. você assiste porque você gosta ou porque você desgosta, né? Não, tem muitos. Não, eu odeio o Boechat, por isso que eu ouço. Exato. Pra quê? Pra reclamar depois. dele. Tem Então, muito isso. É o que mais tem. Isso aí. Professor, e sobre essa nova geração? O que você vê de diferente nessa nova geração? A Natália já vem de uma outra geração, né? Uma pegada... Mas tão novos. Tá muito rápido, né? A mudança é muito rápida, né? Então, assim, às vezes eu acho que tem coisas que eu era mais feliz quando não tivesse a rapidez toda, né? Porque você não tem tempo de pensar, né? Você vai bum pra baixo. Eles têm é lenda dizer que nós líamos mais que eles. Não, eles leem muito mais, porque fica o tempo todo lendo coisas. Agora, me pergunte a qualidade daquilo que eles estão lendo. É outra coisa. Se eles conseguem ligar com CRE, é difícil, A né? qualidade do nível de concentração, né? Isso, Você porque até- é tudo aberto. E eu pegar vejo um isso livro muito e na ficar até o prova. fim. Quando um dia que eu dou a prova, eu falo, gente, eu não falei isso. Porque o cara junta aquilo que ele me ouviu falando, com aquilo que ele estava lendo e com aquilo que ele acha que escutou. Aí vira aquela coisa na prova. Então, assim, o excesso de informação também desinforma. Sim. Então, você tem que não vai mudar, a geração é isso. É esse mar de informações. É só treiná-los para que eles saibam que na hora de estudar, né, tentar dividir. E quando forem jornalistas, eles vão precisar desse foco, de fato, para filtrar esse mar de informação. Então, o foco é Com importante. certeza. E aí vem aquela pergunta, o que eu tenho que estudar, professor? Qual idioma? Português. Português é o primeiro idioma, porque tá ruim, tá muito complicado. O internetês está chegando no texto descaradamente. Isso, para jornalista é Não terrível. pode. Primeira coisa, tipo, escrevam muito, muito bem. Precisa ter um português impecável. Isso, para ter um português impecável, leiam muito, né? Acho que essa é a principal condição. Natália, e o mercado de trabalho, Natália? Que você tem encontrado, seus amigos, quem se formou? Não vou mentir, não. Aqui é um mercado muito difícil, porque é isso. Os veículos ainda não acharam um modelo de negócio ideal aí, como pagar essa história. Então, recentemente, em grandes redações, teve muita demissão, jornalistas mais velhos sendo substituídos por pessoas mais novas que ganham menos, porque é uma questão de a conta não fechar. Mas eu acho que dá para achar ainda coisas bem legais para fazer, especialmente na área de jornalismo independente.
E se você tá afim, é bom, é bem informado, escreve bem, enfim, se comunica bem, você vai achar alguma coisa para fazer. Não é tão fácil quanto em outras áreas, então acho que isso é uma coisa que quem está pensando na carreira deve considerar. Muito legal. Professor, o que você pode dizer para aquele jovem que está terminando o ensino médio e tem a intenção de entrar num curso de jornalismo? Qual que é o recado que você deixaria? É que ele não pense como jornalista, ele tem que pensar como profissional de comunicação, que é muito mais que jornalista. Ele tem que agregar conteúdo de RTV, de RP, de tudo, de empreendedor, e está formando esse profissional de comunicação, que vai atuar em várias áreas. Você pensar em jornalismo como naquela figura antiga, do cara de redação, isso não existe mais. É outra pegada, né? Eu acho que isso, o mercado em assessoria e de comunicação. Acho que hoje até assessoria de imprensa restrita tem muito pouco. Assessoria de comunicação tem um mercado bem grande. Sim, então sim. acho que... Porque a comunicação é integrada, né? O jornalista está dentro de uma... Você trabalha para o público interno, vários stakeholders, que a gente fala chique. Sim, sim. Então você trabalha para o público interno, externo, para a imprensa, tal. Então você tem que saber que para cada um é um produto e uma linguagem diferente. Por isso que você tem que saber fazer produtos diferentes. Então tem que estudar, né? Tem que ter referência. E o que você pode dizer para aquele que já entrou na faculdade e vai buscar o seu primeiro estágio, o seu primeiro emprego? Foco. Foco. Não leia muito, pense a área, ou assim, né? Logo que você entra, você não sabe a área que você quer, mas escolha uma área que você acha que é mais a sua praia. Isso vai servir para assessoria de imprensa, isso vai servir para redação, isso vai servir para qualquer coisa. Acho que hoje o jornalista generalista, acho que é muito pouco. São os âncoras que já, enfim, comeram muita poeira lá atrás, cobrindo alguma coisa. E tenha foco, não adianta se informar por vários lugares e ser um oceano de conhecimento com 1 centímetro. Na faculdade o pessoal falava pior, era 1 centímetro, não era um palmo de profundidade. Você precisa conhecer mais do que isso. Então tenha foco e vai em frente. Que legal. Professor, quer deixar alguma consideração final, algum contato? Eu acho, bom, primeiro vocês têm um e-mail, é pessoni@uscs.edu.br, eu estou disponível se alguém quiser. Eu estou no Facebook, vocês me acham no Facebook, no LinkedIn, em qualquer lugar, porque tem que estar, né? E também não desistir do sonho. Eu acho que não é porque o mercado está ruim que vocês não podem fazer. Eu acho muito pelo contrário. Até porque está ruim, se você se sente bom, vai à luta, né? Porque eu não vou podar os do sonho, não. Mas que não é fácil para ninguém, não é. Bacana. Natália, quer deixar os contatos? Eu vou deixar o site, já que é independente, vou aproveitar aqui para divulgar, Fique à né? vontade. É www.brasiljournal.com. Eu que agradeço em nome do Carreiras e Profissões. Foi um bate-papo muito legal. Tenho certeza que o pessoal de casa aproveitou bastante todas essas dicas, todas essas informações, né? E o programa fica por aqui. Eu te convido a assistir o programa pelas nossas mídias sociais, pelo canal do YouTube. Toda semana tem um novo vídeo com novos entrevistados, uma nova profissão sendo abordada. E é isso aí, acompanhe o programa, acompanhe nossas mídias sociais, curta, compartilhe, indique aos amigos, que pode ajudar alguém na escolha da profissão e no desenvolvimento profissional, que é uma fase tão importante. Até o próximo programa e até lá, pessoal. Tchau, tchau.